Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva, eu sou o Simões Júnior. E uma coisa que às vezes a gente fica patinando muito é a dieta. A dieta ela vai evoluindo muito ao longo do tempo. Eu sempre falo que é interessante, principalmente se você está querendo colocar seus marcadores de saúde no lugar, que você tá querendo ter uma perca de peso, perca de gordura, ganho de massa, que você tenha um acompanhamento de um nutricionista. Eu já falei isso 1000 vezes. Se você não tem um plano de saúde, considere achar uma dessas clínicas familiar, que você paga aí R$ 50, tem lugares que é R$ 30 por mês, e aí você vai pagar uma consulta quando você precisar dela. No geral, na média aí que a gente tem visto, essa consulta chega a custar R$ 70. E aí você vai conseguir fazer os exames, vai te passar um cardápio, vai te ajudar no processo. E por que eu vou te falar isso? Porque as coisas elas vão evoluindo muito. Às vezes você vê algumas informações, coisas que são vilãs em algum momento, e de repente elas começam a não serem mais vilãs. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas você acha muito material hoje, até no TikTok às vezes você vê falando sobre isso. Não tô falando que o TikTok é referência sobre isso, mas é engraçado que hoje você acha material sobre isso até no TikTok, por exemplo. Antes se acreditava que o arroz integral ele era super necessário para você fazer uma dieta. Hoje já se sabe que tanto faz o arroz branco quanto o integral, e os nutricionistas, pelo contrário, recomendam o arroz branco. Era uma coisa que antes era impensado. Essa semana eu vi um negócio tipo sobre a batata inglesa. E aí você vai falar, mas como assim batata inglesa? Então, a batata inglesa ela tem menos carboidrato. O arroz ele tem muito mais carboidrato do que a batata inglesa. Então, se você substituir na sua refeição o arroz por batata, uma coisa que antes era impensável. Só que, claro, aí a gente tem que saber qual que é o meio de preparo disso. Mas você ficar o tempo todo só comendo arroz, só comendo arroz, só comendo arroz, em algum momento isso vai dar BO. Então, a gente entender, e aí que entra o nutricionista. O nutricionista, ele te ajuda nesse quesito, porque ele sabe sobre essas coisas e ele vai conseguir te ajudar. Pode parecer que não, mas tipo, às vezes você vai fazer algumas substituições da sua cabeça e de repente não são o melhor caminho. Às vezes você corta, por exemplo, 200 calorias por dia. Você fica lá 6 dias cortando 200 calorias. E daí chega no dia do lixo, que eu já falei que não deve ser o dia, e sim uma refeição. E aí você afunda o pé. Naquele dia que você afundou o pé, em vez de você consumir o normal que você consumiria, você vai consumir tipo 1.600 calorias a mais. Você vai consumir até a mais do que o que você gastou durante a semana. E aí o objetivo disso é que você malhou a semana inteira, sofreu a semana inteira, teve déficit calórico na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no domingo, vamos dizer. Só que no sábado você foi lá, enfiou o pé na jaca e perdeu todos aqueles benefícios que você fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no domingo, e ainda ganhou mais 200 calorias. Ou seja, não adiantou de nada você fazer esse processo. Por isso que é importante você entender os seus macros, quanto que cada alimento agrega de valor para você, e isso só um profissional que é o nutricionista vai conseguir te falar. Não é um personal, não é um coach, não é um youtuber, é um nutricionista. Você vai procurar um nutricionista, o nutricionista vai avaliar o seu caso. Se você, por exemplo, conseguir um nutricionista que é mais ligado à medicina esportiva, vai ser melhor ainda. E aí quando você avalia, por exemplo, o perfil do nutricionista, você vai ter uma chance maior de pegar um nutricionista que ele entende. Eu já tive caso de fazer consultas com médicos que assim, que eram umas bestas, que, perdão da palavra. Aí você vai falar para mim, médico não estuda tudo igual? Mais ou menos. Alguns estudam, chegam a certa época, o cara para de estudar, as coisas vão evoluindo e o cara tá travado no tempo. E outros eles continuam evoluindo.
Então isso acontece para qualquer tipo de profissional. E assim o nutricionista também. Teve coisas que eram vilãs em algum momento e hoje já não são mais. Então esse acompanhamento ele é importante para que você entenda e perceba que o seu esforço está sendo valorizado. Que aí quando chegar no final de um ciclo, de um certo tempo, você vai olhar e vai falar assim, valeu a pena. É sobre isso. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho. Eu sou o Simão Júnior, você está no Simão Júnior Motiva. Abraço a todos e bora, que no caminho eu te conto.